Voltamos com o Show da Tarde, a maior audiência da TV catarinense, segunda-feira, 8º dia do mês de setembro. O tempo está uma maravilha, né? Hoje é um dia de verão, bacana. Amanhã nós teremos a nossa mesa redonda. Vem aí a oficina do Tom, fica ao lado aqui do Mundo Car, uma oficina gigante. E a convidada central, convidada especial, é a empresária Andréia, uma mulher fantástica, inteligente, sabe tudo e muito mais. Sabe muito e muito mais. Então amanhã nossa mesa redonda vai estar um espetáculo e você, claro, é nosso convidado. Às 12 horas mais 13 minutos, a nossa convidada de hoje é Maiara Silva, podóloga. Maiara, boa tarde. Boa tarde. Tá tudo bem? Tudo Tranquilo? Sim. Como é que foi o final de semana? Foi bom. É? Por que você resolveu esse setor da medicina, podologia? Por quê? Fui observando que haviam vários casos, né? Que, como eu trabalhava em salão, que era difícil para uma manicure conseguir resolver. Aí fui procurar junto aos cursos da cidade, inclusive o SENAC, que é onde eu me formei, e vi que havia uma especialização só para a área dos pés. E acabei me apaixonando, assim, pelo setor. Pelos pés. Isso. Tem gente que não... As pessoas devem cuidar melhor dos pés, né? Sim, sim. E qual é o conceito de podologia? A podologia se trata simplesmente dos pés, né? A gente visa a saúde, a higiene e a prevenção de algumas doenças, né? Não se deve procurar um podólogo simplesmente quando a unha já está inflamada, quando já está num nível mais crítico, e sim para uma prevenção. Quais o que leva o ser humano a ter problemas nos pés? O corte inadequado das unhas, a falta de higiene, excesso de peso. No caso dos atletas, porque tem que usar um sapato muito apertado, onde causa um atrito contínuo. Outros casos também, como na diabetes, é muito comum devido à falta de circulação nos pés, né? Então, tudo isso acaba agravando, assim. Mas o mais comum de todos é o corte inadequado. Às vezes a gente fica um pouquinho mais animado para cortar a unha, faz algum machucadinho e dali em diante os problemas vão se agravando. Você como podóloga, renomada podóloga, qual é o conselho que você referencia às mulheres e os homens que tiram as cutículas dos pés? Que tome muito cuidado com o salão onde frequenta ou a podóloga onde frequenta, por causa da forma de esterilização do material, que precisa ser muito correta, né? Para que não tenha nenhum risco de estar adquirindo uma hepatite, algum tipo de fungo que venha causar uma lesão maior. Então, o ideal é que cada um tenha o seu próprio material, se for utilizar em casa, né? E se for fazer um trabalho externo, que saiba como é a forma de esterilização deles. Os meus pés, às vezes, ele pode estar doente e eu não percebo. Isso pode ocorrer? Pode ocorrer. Principalmente no caso das pessoas que estão um pouco acima do peso e que têm a diabetes, porque elas acabam perdendo a sensibilidade nos pés. Então, já pode ter acontecido um corte e dali o ferimento ir se agravando e não ser indolor, assim. Não é perceptível por causa da dor, simplesmente aos olhos. Clinicamente falando, que tipo de situações tem chego até o teu consultório? Que tipo de situações? Olha, como a gente mora numa cidade praiana, é muito comum os fungos, tá? Mas hoje em dia a mulherada está cuidando mais desse lado, assim, né? Tem evitado mais os calçados fechados, tem cuidado quando vão à praia, acabam utilizando depois sempre um produto antisséptico para fazer essa limpeza. E, em segundo lugar, os casos de unhas inflamadas, né? Que é por causa de corte inadequado. E você vai à praia,
e você percebe que é um festival de animais defecando, urinando e contaminando aquela área. E aí? E aí? Bom, em primeiro lugar, evitar ir à praia se os teus pés estejam com algum tipo de corte, seja ele entre os dedos ou, normalmente, a mulher gosta de fazer a unha no sábado ou na sexta-feira para ficar com um pezinho bonito para o final de semana. A gente indica que não, que faça esse cuidado no início da semana, para que até o final de semana ele esteja cicatrizado. Isso já vai diminuir um pouco do risco de contaminação com esses resíduos que ficam na areia da praia. Ou até mesmo para as mulheres que andam no campo, né? Que tem a grama em casa, a própria terra. Como nasce as frieiras, olho de peixe, calos, como nascem? Bom, as frieiras é por causa da falta de higiene na hora de secar os pés. Tá? Porque normalmente a gente acaba deixando por último, a toalha já está úmida, então a gente sempre indica que passe o secador de cabelo, com um ventinho mais gelado de preferência, ou um papelzinho toalha entre os dedos, para certificar que ele foi bem seco. Para o caso das pessoas que têm a sudorese, que é o suor excessivo, tanto na região dos pés, das axilas e das mãos, a gente indica um tipo de antisséptico, que seriam os óleos essenciais. Os calos, eles são causados por atrito de calçado, de tênis apertado, de salto alto, ou devido a uma caminhada, uma pisada inadequada, que isso é uma alteração genética do próprio corpo, tá? A verruga plantar, conhecida como olho de peixe, ele é adquirido através de contato, ele é um vírus contraído no banheiro público, piscina ou até mesmo no salão com material não bem esterilizado. Então, eu tomei um banho, eu estou lavando os meus cabelos, aí eu uso um shampoo, depois eu uso mais como é que é depois do shampoo, o que é o shampoo? Condicionador, depois eu uso uma máscara e protejo, etc, etc, tal. Os pés não têm não exercem a mesma atenção, não deveria exercer a mesma atenção que eu exerço com os meus cabelos? Sim, com certeza. O ideal é que se utilize um sabonete antisséptico, tá? Temos que exclusivo para os pés? Exclusivo para os pés. Só para os pés? Okay. Isso, encontrado em qualquer tipo de farmácia. Sabonete? Antisséptico. Antisséptico. Isso. E depois do banho, ter esse cuidado de secar bem entre os dedos. Se possível também, fazer uma esfoliação, um creme esfoliante bem abrasivo a cada 7 ou 10 dias, para retirar o excesso de células mortas que vão ficando ao redor dos pés e com isso acabam ocasionando a bromidrose, que é o nosso chulé, que é comumente chamado, né? A chulé está cheio por aí, né? Tá. Tem gente que toma banho 2 vezes na semana? É verdade. Nós estamos conversando com a Mariara Silva, podóloga. Tu és da onde? Sou de Palhoça. Palhoça? Nasceste em Palhoça? Em Palhoça. Então tu é palhocense, então. Lá em Palhoça tem prefeito em Palhoça? Temos prefeito. A situação está um pouco complicada, mas temos prefeito. Falou assim com um jeito tão triste. E ela é tão bonitinha, e ela é uma princesinha. Obrigada. Isso me agrada profundamente. Fala isso, hoje a minha esposa está de aniversário hoje, né? Meu Deus. Quer dar os parabéns? Quero. Então pode dar parabéns. Rogéria, parabéns, bastante saúde, bastante felicidade. Aproveite bem o seu dia. Tá certo. Isso é muito bom, é muito bom. Como nasce a unha encravada? Ela é hereditária? Ela pode ser hereditária por causa da anatomia dos dedos. As bordas, quando são profundas, quando a gente olha a nossa unha na lateral, ela precisa ser rasa. Em alguns casos, a borda é volumosa. Deixa eu ver a tua mão aqui. Tá. Que mão bonitinha. Obrigada. Podóloga e tirasse toda a cutícula, as tuas unhas estão sem proteção, hein? Não, eu tirei somente o necessário. O necessário, Só ok. necessário, Tá. sem cortes. Dos pés também só necessário? Só necessário, isso. Ok. Então, a unha encravada, ela vai se formar se o formato, a anatomia do teu dedo for volumoso nas bordas, tá?
ou para as pessoas que gostam de unhas muito curtas, que gostam de mexer bastante nas laterais. É a partir daí que vai se formar uma unha encravada. O bebê nasceu, aí o papai e a mamãe já leva ele para um clínico geral, Sim. Depois já leva ele para um oftalmologista, e assim vai. Mas não leva podólogo. E também não deveria levar para um especialista dos pés também? Sim, é interessante porque quanto mais jovem o tratamento, a pele dessa criança, desse bebê, ela é mais flexível. Então, existem maneiras hoje no mercado, como a fibra, o bottom, para ajudar ao crescimento dessa unha, para que ela não venha tão curvada, para que ela venha mais reta. Então, é um tratamento a longo prazo, mas que tem feito bastante resultado. Por que quando chega num momento crucial, que a única saída é extrair a unha inteira do dedo? Por quê? Por que acontece isso? Que chega no limite já, que só uma extração. Sobre a extração, hoje em dia a gente já tem métodos para evitar. Mas o porquê que chega a esse estágio? Medo. Algumas causas. Medo. O pessoal olha que a unha está avermelhada ao redor, percebe que tem pus ao redor, percebe muitas vezes o corrimento de sangue, só que vai deixando por medo de ir ao médico, por medo de ir ao podólogo e acredita que esse ferimento vai cicatrizar apenas com uma pomada, ou muitos acabam utilizando medicações tipo anti-inflamatório, que não vai resolver, ou um antibiótico sem a receita médica. Então, esse caso extremo são os meses que vão se passando para que chegue uma inflamação desse nível, desse tamanho. As unhas devem serem cortadas com tesoura, alicate? Alicate não é, como é que é? Alicate. No caso dos bebês, seria interessante a tesoura porque ela é bem fininha, então é melhor para uma unha flexível. Já no caso dos adultos, como a unha vai ficando mais espessa ao passar dos anos, é ideal que seja um alicate próprio para corte, já existe no mercado. E depois que cortar as unhas dos pés, evidentemente, ela é podóloga dos pés, em todas as faixas etárias, seria importante passar algum líquido, um álcool, alguma coisa? Né? No material? Não, nos pés. Antes, sim, no material antes e também nos pés depois que foi feito todo o trabalho. Eu gosto de passar o antisséptico. O antisséptico. O antisséptico. Pode ser tanto em spray quanto em sabonete. E as mulheres que colocam o pé dentro de um sapato que parece ali uma pressão terrível, aquele sapato bicudinho ali. E aí? Elas podem sofrer tanto das unhas encravadas, né, e dos calos. Existe uma diferença hoje no mercado que a mulherada ela está procurando um pouco mais de conforto. Então, o mercado dos calçados também está facilitando um pouco mais o trabalho delas, né? Porque muitas precisam realmente andar de salto alto durante o dia a dia. As pessoas que têm essa doença terrível que mata a gente pra caramba, que é os diabéticos. Sim. Essas pessoas deveriam ter um controle por um diabético. Mensal, sim. Por diabético, por um podólogo. Por um podólogo, isso. Esse seria o necessário. Seria o necessário, o controle mensal. O diabético, normalmente, ele vem seguido de obesidade. São raros os casos onde não ocorre isso. Então, ele tem uma certa dificuldade de chegar até os pés para que possa secar e para que possa fazer o corte correto. E como eu havia falado sobre a sensibilidade, em alguns casos eles perdem totalmente. Existem testes que a gente faz no plantar deles e eles não sentem onde que a gente está tocando. Então, é bem importante a frequência mensal, assim, na podologia. Onde é que fica o teu consultório? Fica em Palhoça. Palhoça onde? Aonde? Palhoça onde? Fica no bairro Passa 20, próximo ao... Ali, no Passa 20. Chique, hein? Chique. Fica próximo ao Camelão. Ah, é? Isso. Legal. Ô Maiara, o que eu não te perguntei que você gostaria de falar, de comentar? Apenas a frequência, né? A podologia ela precisa ser feita de 30 a 40 dias, que é o tempo que a tua unha, a tua cutícula cresceu totalmente, né? E ressaltando o cuidado da esterilização que precisa ser feita
para daí ter uma vida saudável, sem unhas encravadas, sem fungos, sem sentir dor. Então, a ideia, a pessoa vai no teu consultório, A aí lá cada você faz toda a higienização do pé, já tira as cutículas, já corta as unhas, já sai dali Isso. prontinho e com uma avaliação. Isso, como avaliação, porque através dos pés a gente já pode identificar futuras patologias desse paciente. Então já sai dali com o pezinho bonitinho, higienizadinho, certinho e tal. Tranquilo, Pô, esfoliado, hidratado. Isso é legal, isso é legal, isso é legal. Isso é legal, isso é muito importante. E nós estamos falando de coisa séria, que são os pés, né? Os pés. Eu quero dar de presente para você a parte empresarial do Tadeu Soares. Tadeu Soares. Depois dá uma olhadinha naquele site aqui, ó. Showdatarde.com.br, tá? Tá ok? Assim. Para você, obrigado por ter vindo. Imagina, Parabéns. Eu te agradeço, obrigada. Parabéns, sucesso. Tá certo. Tudo Obrigada. bem então? Tranquilo? Tudo tranquilo. Quarta-feira, lá em Palhoça, eu jogo o Guarani e o Ferroviário. Verdade. Às 20 horas, hein? Pode deixar, estarei. Tu vais torcer pro Ferroviário, hein? Eu não posso assistir porque eu estarei na faculdade, mas eu garanto que eu vou torcer pelo Guarani. Não fala isso. Não. Ferroviário, quarta-feira, hein? Obrigado por ter Tá vindo. certo, Parabéns. obrigada também, tá? Nós voltaremos na sequência e cuidar dos pés é um compromisso, é uma responsabilidade nossa.